todos nós conhecemos que a igreja nasceu gloriosa em Pentecostes e que o próprio Jesus anteviu o fracasso da igreja. Ele diz claramente: eu quero vos dizer que antes do meu retorno será necessário Elias vir primeiro para restaurar todas as coisas. Isto estava Jesus dizendo, que a igreja ia sofrer um esfriamento, ia sofrer uma deformação no seu caráter, no seu papel, na sua função, e que Elias viria para ser restaurada. E quando nós pensamos na restauração da igreja, nós temos que lembrar que o Velho Testamento é uma figura, uma sombra do Novo Testamento. E no Velho Testamento, Deus começa com Israel como uma nação, como Jesus começou com a sua igreja. Mas a indiferença, o comodismo e a própria, como é que eu diria, condição financeira do povo faz com que o povo dê coices em Deus. Israel foi advertido: quando você chegar na sua terra, não diga que foi meu braço, a minha força que conquistou. Eu, o Senhor, é que estou dando, fazendo, protegendo e ajudando. A igreja, ela teve o seu momento de pressão, como Israel teve os seus momentos de batalha, mas depois se apoiou na política, no Estado, pois a igreja tornou-se, no quarto século, a igreja oficial. Então, veio o comodismo, veio o modernismo, veio a necessidade de se adequar à condição dos intelectuais e dos ricos. E a igreja perdeu a sua originalidade e, muito mais do que simplesmente um ritual, ela perdeu o seu poder. E ela se tornou apenas um ritual, ela se tornou apenas uma liturgia religiosa e a essência do culto foi deixada de lado. Mas aí você vai ver que isto no Velho Testamento nos refere que Israel também, abandonando a Deus, o seu padrão, seus mandamentos, tornou-se mundana, tornou a adoração a ídolos, como a igreja também foi inundada do paganismo. E o que aconteceu com Israel é que ela é daqui um pouquinho saqueada, destruída, já no tempo dos juízes. Nós vamos ver que eles eram oprimidos. Que coisa estranha, né? A Bíblia relata lá o caso mesmo de Juízes 6, de Gideão estar malhando trigo, 40 anos de opressão. E aí, 7 anos que eles plantavam, e tinham que esconder o fruto, porque os midianitas e os moradores do Oriente vinham e saqueavam tudo. E Gideão estava naquela vida. Então, daqui um pouco veio um profeta, daqui um pouco veio o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e disse que Deus estava com ele para poder libertar o povo. Então, isso foi uma constante em Israel. Deus levantava alguém. E assim foi também na história da igreja, que de vez em quando Deus levantava alguém, um mensageiro, um reformador, trazia uma luz, mas daqui um pouquinho, como Israel caía na apostasia, a igreja também chegou ao mesmo estágio. E nós terminamos com o Velho Testamento com uma história triste, muito triste, que é a profecia da primeira desagregação do reino. O reino não era mais unificado, se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, casa de Israel e casa de Judá, e divisão é sempre um sinônimo de enfraquecimento. Na unidade, a força, na divisão, sempre nós estamos vendo as coisas partirem. Mas é assim na Bíblia, não pode ser diferente. Então, o que aconteceu na finalização foi que a casa de Israel
teve, na sua grande maioria, os reis que nunca prestaram. A casa de Judá, Deus prometeu preservar uma luz. Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem um grupinho, e aquele grupo ele mantém a sua promessa lá. Então, na casa de Judá também ficou isto. Mas isto não quer dizer que mesmo na casa de Judá não houve aberrações. Tanto houve que a casa de Israel é destruída primeiro e nunca mais se levantou, e a casa de Judá é levada para o cativeiro da Babilônia, mas retorna. E a casa de Israel nunca. A casa de Israel foi levada pelos assírios, e daí os assírios mandaram 5 nações povoar Samaria e toda aquela região, e dali nasceram os samaritanos, e nunca mais houve naquele lugar em Samaria a casa de Israel. E os que voltaram de outras tribos se juntaram a Judá para formar novamente uma nação. Mas então você tem que o profeta Isaías profetiza a ruína de Jerusalém, que era a capital de Judá. E diz também que Deus ia permitir, tanto Isaías como Jeremias, que Deus ia permitir que eles fossem para o cativeiro, mas que Deus ia trazê-los de volta. Isto, para nós, é uma lição clara, que a maioria do cristianismo, ele está sendo bombardeado, está sendo arrasado pelo mundanismo. Isso hoje, né? Hoje. Pelo mundanismo, sabe, levado, devastado, e que haverá um remanescente, como houve um remanescente, que seria chamado de novo para se reconstruir o quê? Reconstruir a cidade de Jerusalém, que lá em Jerusalém estava o templo, estava o altar do sacrifício, estavam os sacerdotes. Então, isto quer dizer que Deus terá novamente na terra uma igreja. Jesus prometeu que seria assim, que o profeta Elias viria para isto, para reunir. Mas a gente nunca vai ter a infantilidade de pensar que todos aqueles que voltaram do exílio da Babilônia vieram para Jerusalém para cuidar do templo, do muro. Não, você pode pegar o profeta Ageu, que você vai notar que eles vieram por outros interesses. Muita gente está atrás do evangelho para benefícios materiais, o seu próprio lucro, a sua própria casa, os seus próprios bens, e mais ainda, vergonhosamente, eles estavam extorquindo seus próprios irmãos, emprestando a juros, tomando propriedades dos seus irmãos e tornando-os escravos. Isto era o papel lá daqueles que estavam voltando. Isto para as pessoas não enganarem que nós estamos na mensagem, que tudo que é mensagem é verdade. Não. Aí você vai ver que há muitos objetivos espúrios. Então, há um chamado para que voltassem o olhar e ao objetivo. O objetivo da mensagem de um profeta para esta hora é para que Jerusalém, a cidade de Deus, quer dizer, para que houvesse novamente um lugar aonde o povo pudesse se reconstruir, se abrigar, isto é, na palavra, e ter o seu lugar de adoração e ter verdadeiros sacerdotes, verdadeiros profetas, verdadeiros pregadores. Mas você vai, então, entendendo que estas coisas começam a acontecer. O templo ele é originalmente restaurado por Zorobabel, e a primeira coisa que se fez foi restaurar o altar. Então, quando se diz restaurar o altar, está dizendo assim, precisamos olhar o que está saindo dos nossos púlpitos. O altar é o lugar do sacrifício, é o lugar onde Deus julgava o pecado e absolvia o pecador. Então, o que sai das nossas plataformas precisam ser observados. Depois se vai se edificar o lugar onde o povo vai adorar. E depois você vai ter também a cidade sendo levantada, sendo fortificada, porque
Quando se edificava uma cidade e criavam-se muros, era proteger a cidade do inimigo. Então, a primeira coisa, nós fomos ensinados sobre fé, sobre batismo, sobre o trabalho das mulheres, a ocupação dos homens, no que é a mensagem. Sabe, a verdadeira fé. Mas depois que passou esse primeiro momento, então tem os muros da cidade que precisam ser levantados, porque na verdade estão todos caídos. Então, quando vem muros, se fala de ensinamentos, doutrina, e nós precisamos fortificar este lugar de adoração atrás da palavra. O irmão Branham diz que nós não podemos sair da palavra. Agora, nós vemos que a ignorância de muitos que vêm para dentro da mensagem quer pegar e trocar as coisas. Por exemplo, dizer que um profeta é nosso absoluto é um engano, porque o próprio profeta diz que o absoluto dele é a palavra. E este profeta veio nos fortificar, dizendo, olha, não saia da palavra, permaneça na palavra, fique com a palavra. Mas o povo é ensinado a olhar para as literaturas de William Branham e esqueceram de olhar para a Bíblia. E não olhando para a Bíblia, com facilidade, eles vão ser enganados por falsos mestres que se levantam entre nós, como disse Paulo, que dentre vós mesmos se levantarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, sabe? Mas ensinarão fábulas e ensinarão doutrinas e olharão para o seu próprio interesse. Então, e nós vamos ver que estas coisas estão tomando conta, porque as pessoas perderam o verdadeiro objetivo, que é a mensagem que o mensageiro veio fazer, que é fortificar, como Neemias, como Esdras, levou o povo a construir muros, quer dizer, fundamento sólido, e ainda zombado por Tobias e Sambalate, que dizia assim, esse muro que eles estão levantando, uma raposa derruba. Quer dizer, aí eles estão crendo apenas no que o Neemias está fazendo, só que o Neemias estava levando o povo a uma fortificação, a fazer coisa sólida. Então, William Branham, aqueles que realmente aceitaram William Branham como profeta, são o povo que mais crê na Bíblia. É verdade. Mais acredita na Bíblia. Acredita, porque a própria visão do irmão Branham é nos levar de volta para a Bíblia. Sabe? Então, esta é a razão que as pessoas começam e com facilidade se caem. Por quê? Porque ficam numa coisa que não tem fundação. O próprio irmão Branham diz, olha, perguntaram, eu gosto disso, irmão Livandro, irmão Diei, você que está em casa me acompanhando. Perguntaram, como é que eu posso me aprofundar no amor de Deus? Ele não disse assim, leia minhas mensagens todos os dias. Ele disse, leia a palavra todos os dias e ore. Então, a fé genuína, que é a evidência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para nos trazer de volta para a palavra. Então, uma fé genuína, quando realmente temos o Espírito Santo, é que nós cremos em cada vírgula, em cada palavra de Deus. Ela se cumpre, ela se encaixa, ela se movimenta da maneira provida por Deus para aquele momento. Então, isso é uma necessidade de entender isso. E qual é o trabalho de um profeta? É nos levar de volta para a Bíblia. Então, foi para lá que ele nos chamou para voltar. E quando ele nos chamou para voltar para a Bíblia, então a gente depara, por exemplo, com o capítulo 60 de Isaías, que é a restauração de Jerusalém, que é o que mais nós estamos precisando. Gente, o povo sem rumo, eu falei isso na live hoje de manhã, o povo sem rumo e sem norte, eles estão perdidos. Um navio em alto mar, sem rota, sem direção, perdido na voragem, numa tempestade, está perdido, ele não sabe para onde vai. Está à deriva. Está à deriva. Está à deriva. E Paulo passou por essa experiência lá e ele disse que não tinha nada que o orientasse. Então, um povo que não tem uma orientação, e a orientação do cristão é a Bíblia. É a Bíblia, é verdade. É a Bíblia. Então, isso é uma coisa que precisa se notar. Então, na verdade, somos chamados para nos orientar pela palavra. Qualquer doutrina, qualquer ensinamento que não fecha com a Bíblia é falso. Isso é matemático.
E isto foi o que o profeta mensageiro veio fazer.